Bom dia a todos, né? Prazer recebê-los aqui na sessão da GEP, Faculdade de Medicina, da UFBA. E hoje a gente vai ter a presença da doutora Rosana dos Santos Silva, que é psicóloga do hospital, referência do serviço de psicologia, e doutora em Ciências Sociais pela UFBA, com área de concentração em saúde. E Rosana vai nos apresentar, né, com muita satisfação para todos nós, o protocolo de prevenção de suicídio do hospital, nos próximos 40 minutos, 45 minutos, para aí a gente ter um tempo para que a plateia possa fazer perguntas e a gente tem uma troca também com Rosana. Obrigada, viu, Rosana? Bom dia a todas e todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite da GEP para estar aqui nesse momento discutindo um tema que eu considero fundamental quando a gente pensa na assistência à saúde. E é importante frisar que essa sessão não está acontecendo em setembro, né? Setembro é um mês em que a gente tematiza, a gente chama de Setembro Amarelo. É uma campanha, uma iniciativa do Ministério da Saúde, mas eu quero dizer, assim, da importância de que esse tema seja discutido cotidianamente. Que a gente não espere um mês, né, para promover essa discussão, mas que a gente possa incorporar isso na própria cultura institucional e promovendo mudanças nos modos de gerir e de cuidar aqui do hospital. Então, a minha tarefa aqui é apresentar o protocolo de prevenção de suicídio do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Essa é uma iniciativa relativamente recente, embora ela guarde uma historicidade. Alguns grupos de trabalho foram criados, uma iniciativa, né, para que a gente pudesse pensar nessa discussão, mas eu vou falar da composição do grupo de trabalho atual, né, que encarou essa tarefa de construir esse protocolo. Então, esse grupo de trabalho hoje ele é formado por André Caribé, Fernanda Correia, da psiquiatria, né? A gente também teve a incorporação de Lucas Argolo, que veio para compor o nosso grupo, também Francine, que é assistente social, Patrícia Armed, que é assistente social, eu, Rosana Silva, Lene Lima e Mônica Venâncio, enquanto psicólogas. A participação também de Monique, da enfermagem, Neuma, também Neuma Pinheiro, e de Catilene, que é do setor, né, responsável por essa questão da vigilância, né, o setor de vigilância do hospital. Como vocês podem perceber, é um grupo de trabalho que é interdisciplinar. Por que a gente fez essa composição? Exatamente levando em consideração a complexidade desse fenômeno, que é o fenômeno do suicídio, né? Em que, de fato, a gente precisa estar atento a uma série de fatores que eu vou descrever aqui ao longo da minha apresentação. A maioria dos protocolos do hospital são criados, geralmente pela equipe de enfermagem, a equipe médica, e esse é um protocolo que levou em consideração também outras categorias profissionais, né, reconhecendo todos os fatores determinantes e condicionantes do suicídio. Uma outra coisa que eu acho que é importante de pontuar aqui é exatamente a complexidade, os desafios que a gente enfrentou para a construção desse protocolo no SUS. Eu não sei se vocês conhecem outras realidades de hospitais privados. Assim, o protocolo de suicídio ele acontece em uma série de hospitais, né? Mas a gente precisa pensar assim, quais são as especificidades de pensar esse protocolo no Sistema Único de Saúde. E para a gente discutir esses desafios, me cabe aqui também fazer uma reflexão sobre todos esses momentos de desmonte que a gente vivenciou no que diz respeito às políticas públicas, né, políticas sociais, políticas de saúde, e que reverberaram no Sistema Único de Saúde enquanto política pública, e também reconhecer que não é sem efeitos para a assistência, né? Quando a gente pensa no desmonte, a gente também pensa no subfinanciamento, no desfinanciamento do SUS, não é? E claro que isso tem impactos para a assistência direta ao paciente. Bom,
acho que essa é uma pergunta preliminar para começar aqui meu itinerário analítico com vocês, né? Por que um protocolo de suicídio para o hospital, pensando num hospital universitário, no contexto de um hospital universitário? Acho que o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, enquanto justificativa, é uma justificativa teórico-clínica, epidemiológica, nomeei assim, com essa expressão maior. Primeiro, para dizer que o suicídio é um processo sócio-histórico, né? Que representa um fenômeno de grande complexidade para o campo da saúde pública. E para que a gente possa ter uma compreensão maior sobre esse fenômeno, a gente precisa entender a distribuição, né, do suicídio. Primeiro, a magnitude do suicídio, a distribuição, né, desse fenômeno na população e também, né, além da distribuição, né, desse fenômeno na população, a gente também precisa pensar em quais são as causas possíveis, né, associadas aí ao suicídio, para que a gente possa pensar na prevenção. Eu estou chamando a atenção para esse ponto da distribuição, de como ele acontece na população, porque a população ela não é atingida do mesmo modo pelo suicídio. Para a gente fazer essa análise, a gente precisa levar em consideração os marcadores sociais da diferença. E aqui eu vou chamar a atenção para alguns deles, né? Estou falando de classe, estou falando de raça, cor, e eu estou falando também de gênero, né? Então, esses marcadores sociais da diferença, eles vão trazer outras conotações para análise, né, desse fenômeno. A gente não pode estudar o suicídio ou pensar em ações, né, de prevenção para o suicídio, pensando que esse processo ele diz respeito apenas à saúde individual. Mas a gente precisa pensar que é esse paralelo constante entre o que é individual e o que é coletivo, entre o que é do indivíduo e o que é da sociedade. Acho que esse é um ponto interessante para levar em consideração. E é claro, né, que eu poderia afirmar aqui para vocês, né, pensando nos próprios estudos da saúde coletiva, né, o quanto a população negra ela é mais atingida. Do mesmo modo que, se eu for pensar aqui em descrever para vocês esses dados, pensar na própria população LGBT, QIA+, né? Populações também que estão aí, eu diria, vou usar um conceito do campo da saúde coletiva, mais vulneráveis, levando em consideração essa ideia da vulnerabilidade, né? Da vulnerabilidade em saúde. Então, acho que esses são pontos importantes para a gente pensar aqui no hospital. E, claro, que a gente deve perceber que, quando a gente pensa na população que a gente assiste aqui no Hospital Universitário, professor Edgar Santos, a gente lida com pacientes, a gente cuida de pacientes, geralmente, né, de camadas populares. Então, é interessante que a gente possa levar em consideração esses marcadores sociais da diferença. Uma outra coisa que eu acho interessante chamar a atenção também para vocês é que essa discussão que eu estou trazendo aqui, ela não é descontextualizada do ponto de vista histórico. Acabamos de sair de um momento de pandemia, não é? E essa pandemia ela teve efeitos no campo da saúde mental. Tem um estudo recente, né, que foi realizado pela Fiocruz, foi publicado em 2022, em que aparece o aumento, né, do suicídio nas regiões norte e nordeste, portanto, nossa região aqui, né, nordeste, e que leva em consideração algumas variáveis, como a variável de idade e a variável de gênero, não é? Então, mulheres acima de 60, com idade igual ou acima de 60 anos, né, no nordeste, elas estão aí mais vulneráveis à questão do suicídio. Então, é um dado relevante para a gente ter como objeto de atenção, reconhecendo, né, pandemia também não atingiu a todos do mesmo modo, né, e chamar a atenção para os efeitos na saúde mental da população. Uma outra justificativa que também me parece muito importante, já que eu estou dizendo que a gente precisa sempre priorizar esse binômio, né, indivíduo-sociedade, política e indivíduo, é pensar em quais marcadores legislativos e políticos nós temos para nos orientar com relação, né, à própria prevenção do suicídio. Então, eu vou trazer aqui dois marcadores fundamentais do ponto de vista normativo. O primeiro deles é
são as diretrizes, né, as diretrizes nacionais de prevenção do suicídio, né, um documento que vai ser elaborado a partir da portaria 1876, em 2006, e também um outro documento fundamental, né, uma política, né, de saúde, a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que é publicada em 2019. Então, o que é que esses documentos eles trazem em comum e por que é que eles podem servir de bússola, direcionamentos para nós? Primeiro, porque eles vão pensar, eles vão versar sobre as estratégias de prevenção do suicídio, mas eles vão fazer mais, né? Além das estratégias de prevenção, eles vão pensar em linhas de cuidado integrais, reconhecendo que esse sujeito, esse indivíduo, ele deve ter, né, acesso aí a todos os níveis de atenção de acordo com as necessidades em que ele apresenta, né? Pensando nesses níveis de complexidade, atenção básica, atenção secundária, atenção terciária, qual é o papel, né, desses níveis de complexidade na atenção desse sujeito, desse indivíduo, e também pensar nos fatores, que eu vou chamar aqui, né, de fatores condicionantes e determinantes da saúde, né? A gente precisa conhecer de que forma esses fatores interferem, né, na produção de saúde ou na ausência dela quando a gente pensa na população. E, além disso, esses documentos, o que me parece mais primoroso também nesses documentos, é que ambos versam e salientam a relevância da educação permanente para a prevenção do suicídio. Então, acho que esse ponto é fundamental. Esse momento aqui, que eu estou tendo com vocês na sessão, é um momento de educação permanente. Estou vendo aqui, né, residentes, profissionais do hospital, de diferentes especialidades, né, da medicina, do serviço social, da psicologia, da enfermagem. Então, acho que é interessante a gente poder pensar sobre isso também, da farmácia aqui, né, sendo representada. Então, pensar esse momento como um momento de educação permanente. Uma outra justificativa que é importante para que esse protocolo aconteça no hospital é uma justificativa que eu vou nomear como institucional, que tem a ver com algo que a gente tem tentado fortalecer aqui no UPS, que é uma cultura de gestão da qualidade, de segurança do paciente. Então, a rede ABSER, através, né, no manual da Avaqualis, em que a gente pensa exatamente nessa gestão da qualidade, ela vai verificar como é que o hospital tem feito essa gestão e como é que ele tem pensado a segurança do paciente. Nesse manual, que orienta os avaliadores internos que vão fazer a avaliação do hospital, tem um requisito que trata disso. O requisito diz como é que o hospital, né, faz o atendimento de pessoas, né, vítimas de violência, né? Vítimas de violência. A pergunta, vou trazer a pergunta exatamente como está descrita no manual, é se o hospital tem protocolos implementados para o atendimento de pessoas, né, que passam por experiências de violência. E aí o próprio manual descreve que violência é essa, né? Chama violência psicológica, violência sexual, violência física, mas também fala, é uma nomenclatura que é um pouco curiosa, né? Porque a gente não utiliza essa nomenclatura no campo da saúde coletiva, mas está sim no manual, autoextermínio. Autoextermínio associando aí a ideia do suicídio, certo? Então, o hospital que vai passar por um processo de avaliação em outubro, ele precisa pensar sobre isso, né? Como é que ele organiza a sua gestão da qualidade e a segurança do paciente. E o último critério que eu vou trazer para vocês, né, enquanto justificativa para a construção desse protocolo, é a ideia da formação. Isso me parece algo muito genuíno, né, no hospital, porque esse é um hospital universitário. Aqui é um espaço em que a gente faz uma formação, né, de estudantes de graduação das diferentes escolas da Universidade Federal da Bahia. A gente também faz uma formação de pós-graduação, seja no nível da residência, quanto também dos mestrados e doutorados. E a gente também tem um corpo de trabalhadores aqui, trabalhadores do SUS, não é? Que a gente precisa pensar nesse processo contínuo de educação desses
trabalhadores, esse processo permanente de educação desses trabalhadores. Bom, esse protocolo, ele está sendo, sobretudo, coordenado pela Unidade de Atenção Psicossocial, o APS, né, que agora modificou o nome para Unidade de Saúde Mental. E por que ele está sendo gerido por essa unidade? Porque a gente entende de que os profissionais dessa unidade têm uma certa expertise no cuidado em saúde mental. E a gente precisa pensar que essa expertise, ela não pode ficar só conosco. A gente precisa fazer um exercício, que é um exercício que a gente pensa muito no Sistema Único de Saúde, que é a ideia do matriciamento. Matriciamento é um conceito no campo da saúde pública que vai falar exatamente, né, sobre essa ferramenta teórico-pedagógica em que a gente pode aí partilhar saberes, compartilhar saberes com as equipes, né, para matriciá-las, para instrumentalizá-las com relação ao cuidado. Então, como reconhecemos, né, que essa equipe tem uma expertise no campo da saúde mental, estamos fazendo o gerenciamento desse protocolo, mas a ideia é que esse protocolo ele possa circular no hospital, no seu conjunto de atores, tanto profissionais, né, a ideia é que a gente possa matriciar os profissionais do hospital, todos os profissionais, que a gente consiga divulgar esse protocolo e fazer a educação permanente com todos os profissionais, e que a gente consiga transformar o cuidado deste usuário que chega ao hospital, né? E por que eu estou falando em qualificar a assistência, qualificar a atuação dos profissionais? Eu vou trazer um dado aqui, que é um dado de pesquisa. Tem uma dissertação de mestrado que foi defendido em 2018 por Luana Lima Cardoso, que é uma psicóloga. Ela fez a defesa pelo UNB, em que ela fez um estudo muito interessante. Ela fez um estudo observacional, ela fez um trabalho de campo, né? E também realizou entrevistas com profissionais que atendem nas emergências hospitalares de Salvador. E qual era a perspectiva, né, o objetivo desse trabalho? Exatamente verificar como é que era a abordagem, essa primeira abordagem desses pacientes que chegavam às emergências por tentativa de suicídio. E os dados que ela construiu a partir dessa pesquisa me chamam muita atenção, porque, na verdade, o que ela vai encontrar é exatamente o que eu vou nomear, entre muitas aspas, de tratamento moral. Como as moralidades interferem na assistência ao paciente. Por exemplo, brincadeiras jocosas, negligência, não é? O próprio processo de hostilidade em relação a esses pacientes, essa hostilidade aparecendo de uma forma muito importante, né? Além da hostilidade, algo que ela também vai descrever no processo, né? A própria resistência, né? Acho que todos esses elementos representam a resistência desses profissionais com relação ao cuidado desses pacientes, né? E isso, é claro, o que é que isso diz? O trabalho dela é uma radiografia, né, muito clara de como há uma pobreza instrumental, né, e técnica e ética no manejo desses casos. E a gente vai perceber, né, então, a questão do estigma associado ao suicídio e o suicídio aparecendo como um tabu social. Então, acho que é importante a gente levar isso em consideração, porque essas moralidades, elas vão interferir no cuidado ao paciente, não é? Inclusive, ela encontra também uma série de sanções que esses profissionais fazem. Alguns profissionais desafiam os pacientes, né? Tem algumas falas que me chamaram a atenção, que é assim, né? Se você quisesse tentar mesmo, porque você não se jogou de um outro lugar. Né? Quem tenta consegue. Então, um certo desafio a essa pessoa que está vivendo ali numa condição de sofrimento. Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente ter como objeto de atenção, né? A gente não pode achar que o nosso encontro do cuidado com o paciente, ele não tem efeitos. Podem ser efeitos potencializadores, né? Quando a gente pensa que o cuidado em saúde é um trabalho vivo, mas também pode ter efeitos muito deletérios, a depender de como a gente construa, de como cada profissional construa aí o seu manejo
né, com relação ao paciente. Isso me fez pensar num ponto que eu vou recuperar só ao final, e diz respeito ao quanto a gente coloca, né, em relevância, o quanto a gente faz ganhar relevo ou não esse tema no nosso processo de formação. Vou fazer uma pergunta inicial para quem está aqui. Quem foi que discutiu sobre suicídio na graduação aqui? Sobre manejo. A gente está gravando, as pessoas não vão poder ver esse registro, mas quantas pessoas? Poucas pessoas, né? Menos de 10 pessoas, né, fizeram essa discussão. Então, é interessante a gente pensar o quanto na formação ainda há uma precariedade, né, e uma incipiência também no que diz respeito a essa discussão. Bom, já que eu fiz esse preâmbulo, né, para vocês, trazendo uma discussão mais ampla, agora eu vou focar no próprio protocolo, como é que ele acontece, como ele se organiza, um pouco para orientar essa construção das condutas, né? Qual é o objetivo principal desse protocolo? É exatamente orientar os profissionais de saúde no que diz respeito, né, aos critérios e também às práticas para o rastreamento, a identificação, a prevenção e o manejo do comportamento suicida nas unidades de internação de adulto. Aí vocês vão me dizer assim, Rosana, esse protocolo é só para as unidades de adulto e a pediatria? A gente ainda não avançou na pediatria, não é? Mas essa discussão ela é urgente, porque a gente percebe enquanto uma demanda, né, com os adolescentes na pediatria e também não só com os adolescentes, mas com os acompanhantes, as acompanhantes, não é? Estou falando as acompanhantes de propósito, porque a maioria das acompanhantes são mulheres mães, né? Ou avós que estão aqui acompanhando os seus filhos, seus netos, não é? Então, acho que esse é um ponto importante. Não avançamos ainda nessa discussão, mas é um braço que a gente pretende abrir. Esse protocolo, uma coisa que eu preciso frisar para vocês, nesse momento em que ele está, ele diz respeito apenas à internação hospitalar. Ainda não avançamos também em um outro elemento que é fundamental, que é o ambulatório. O ambulatório também tem casos muito difíceis e complexos. São espaços, o espaço do ambulatório, às vezes, o paciente recebe um diagnóstico, né? Uma comunicação de notícia difícil. Que a depender de como isso esteja para esse paciente, pode ser muito mobilizador, não é? Então, o ambulatório também precisa desse olhar e a gente pensa em construir um fluxo específico para a pediatria e para o ambulatório e também para os acompanhantes aqui do hospital, pensando nessa assistência que é mais ampla. E quais são os objetivos específicos do protocolo? Exatamente orientar o rastreamento e identificação desses pacientes que apresentam, né, risco de suicídio, também descrever as ações que vão ser realizadas pela equipe multiprofissional no manejo, no cuidado, na abordagem desse paciente que apresenta risco de suicídio. Também a própria educação permanente, né? A gente pensa nessa construção contínua da educação permanente, dessas ações de educação permanente. E, por último, o último objetivo desse protocolo é apresentar os fluxos assistenciais. Como é que a equipe ela vai conseguir aí se nortear nas suas condutas diante do cuidado desse paciente. A gente também estabeleceu critérios de inclusão e critérios de exclusão. O critério de inclusão são pacientes adultos internados no UPS. Critério de exclusão, pacientes que estão no estado em que seria inviável a avaliação, pacientes que estão sedados, com a sedação plena, pacientes em coma, não seria possível uma avaliação de um paciente nessa condição. Então, por isso, esses pacientes eles foram excluídos, né, aí desse processo. Bom, e esse protocolo, ele também é estruturado a partir do que eu vou chamar de eixos norteadores. O primeiro eixo é o eixo do rastreamento, da identificação, da classificação e da notificação. O que a gente precisa ficar atento nesse primeiro eixo, né, para conhecer o protocolo?
Esse eixo vai fazer ganhar relevo a importância de estarmos advertidos se esse paciente apresenta ideação suicida, se esse paciente ele apresenta, além da ideação, planejamento suicida, e se ele também tem um histórico de tentativas prévias. Eu estou falando exatamente nessa ordem para a gente entender esse avançado risco a partir da conjugação desses elementos, da composição desses elementos. E como é que a gente vai estar atento a isso, advertido a isso, né? O protocolo vai fazer 2 recomendações. Primeira recomendação é que se faça, né, uma avaliação clínica no primeiro atendimento do paciente. Então, a proposta desse protocolo inicial é que todos os pacientes admitidos no hospital, eles passem por esse processo, né, de rastreamento e identificação. Então, em todas as admissões, não é? E, além do atendimento clínico, que já se faz com as anamneses, com a entrevista clínica, a entrevista social, a depender da categoria profissional, a gente também está utilizando um outro aporte, que é o uso da escala IRIS, que é uma escala de índice de risco de suicídio. Essa escala IRIS ela vai ter uma pontuação, que eu também vou falar aqui ao longo da apresentação, mas ela também vai ser aí um norteador, uma bússola, para que a gente possa fazer esse processo de rastreamento e identificação. Um outro ponto nesse eixo norteador, e que é fundamental também, é a ideia da notificação. Tá? Então, se nas nossas unidades, se a equipe identificar um paciente que apresenta, né, o paciente apresentou esse risco, o paciente tentou suicídio, isso deve ser notificado no vigihóspice. As tentativas devem ser notificadas pelo vigihóspice. A gente pensa no vigihóspice como, né, um dispositivo de informação em saúde aqui do hospital, mas a gente tem que pensar mais além. Porque essas informações, elas não param aqui. Elas nos orientam para a construção de ações programáticas dentro do hospital, mas a gente também precisa pensar que essas informações elas vão alimentar outros sistemas e que vão fornecer subsídios para a própria construção e fortalecimento de políticas públicas. Então, essas informações elas também chegam ao SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos notificáveis, né? E desde 2014, tanto a autoagressão quanto a tentativa de suicídio são objetos de notificação compulsória, certo? Então, a gente precisa pensar sobre esse ponto também. Um outro eixo, o segundo eixo do protocolo, é o eixo sobre o manejo, né? O manejo clínico dos casos. E aí é interessante a gente pensar, porque nesse manejo clínico dos casos, a gente vai levar em consideração, né, se a partir da aplicação dessa escala IRIS, na admissão dos pacientes, escala que vai ser aplicada pelos médicos, né, que estão ali prestando assistência, os médicos assistentes das unidades, né, se nessa pontuação dessa escala o paciente pontua maior ou igual a 5, é preciso que algumas medidas elas sejam disparadas. Então, a primeira medida a ser disparada, né, é exatamente sinalizar para a equipe de enfermagem, para que a equipe de enfermagem possa fazer a intensificação de cuidados e acionar a equipe matriciadora pela via da interconsulta e pela via do plantão. Então, se esse médico assistente, ao aplicar a escala, essa escala, a pontuação, é maior ou igual a 5, ele precisa acionar a psicologia pela interconsulta, a psiquiatria pela interconsulta e o serviço social, que vai ser acionado pelo plantão. Tá? Então, eu acho que é importante frisar isso para vocês. E a partir daí, a partir desses acionamentos da equipe matriciadora, cada categoria profissional ela vai fazer aí o seu conjunto de atribuições as atribuições que estão descritas no protocolo. Isso é um grande desafio, porque eu sou psicóloga, né? Uma orientação psicanalítica, sou psicanalista também, e percebo assim, uma grande dificuldade que acontece no Hospital Geral, que é exatamente o cuidado ao paciente com sofrimento psíquico. Né? O que a gente percebe é que muitas vezes nas enfermarias,
a ideia de um paciente que apresenta uma ideação ou algo dessa ordem, né? O primeiro movimento da equipe, às vezes, é problematizar a transferência desse paciente na 3B. Esse paciente pode ser transferido para a 3B, mas são todos os casos de pacientes que apresentam uma ideação que precisam ser transferidos para a 3B. Qual é o papel das equipes, né, das equipes clínicas no manejo desses casos? E o nosso papel enquanto equipe matriciadora, né? Porque a gente precisa pensar que esse paciente ele veio para cá também com uma série de outras demandas, que são demandas clínicas. Né? São pacientes cardiopatas, pacientes com doenças crônicas, não é? Esses pacientes também precisam desse repertório de cuidados que essas equipes podem ofertar. E a gente sempre precisa discutir, né? Quando encaminha, quando não encaminha. Essa discussão ela precisa ser partilhada entre a equipe matriciadora e a equipe da unidade, é claro, né? Acho que é importante frisar para que a gente possa reconhecer que o cuidado de alguém com sofrimento psíquico, todos nós somos corresponsáveis. A ideia de corresponsabilidade ela é fundamental nesse processo. Uma outra coisa também que é importante, que é o último eixo, é o eixo dos encaminhamentos. E a gente precisa pensar que um paciente com sofrimento psíquico acentuado, como um paciente que apresenta, né, o risco de suicídio, é um paciente que precisa ter a continuidade do cuidado. Né? E essa continuidade do cuidado, ela pode acontecer a partir de encaminhamentos que são encaminhamentos internos, para os próprios ambulatórios da UAPS, pensando, né, nessa continuidade do cuidado em saúde mental, mas não só, né? Esses pacientes precisam continuar sendo assistidos porque eles têm outras demandas de saúde. Então, encaminhamentos internos, mas também encaminhamentos externos, e eu acho que é aí que a gente esbarra. Falar de Drummond aqui, no meio do caminho tinha uma pedra, e acho que isso é um ponto, é uma pedra, é um nó, porque a rede de atenção psicossocial em Salvador, ela é muito frágil. Embora as equipes, elas estejam aí tentando fazer o impossível, mas são equipes muito diminutas, a gente tem um número de CAPs, e serviços especializados em saúde mental, assim, é muito aquém da nossa necessidade, não é? E aí é que a gente precisa reconhecer e fortalecer esse cuidado também em outros níveis de atenção. Em Campinas, por exemplo, não sei o quanto vocês conhecem da rede de saúde de Campinas, mas a atenção básica ela fica com uma boa parte do cuidado dos pacientes que têm, né, questões de sofrimento psíquico, inclusive porque tem essa perspectiva de acompanhamento no território, de visitas, né, domiciliares também, o que não faz com que a gente prescinda de um acompanhamento no CAPS ou no serviço especializado, não é? Mas eu quero dizer que esses acompanhamentos nos níveis de complexidade, eles se somam. E é interessante a gente pensar sobre isso, né, sobre a importância do território também no cuidado desses pacientes. Alguns pacientes ficam muito isolados, não conseguem sair de casa, não conseguem acessar outros dispositivos, né? Então, a atenção básica tem um papel fundamental, porque a gente também pode pensar em medidas de prevenção do suicídio, pensando nas redes sociocomunitárias. Isso é fundamental também, né? Para que a gente possa discutir essa questão. Acho que esse ponto é um ponto importante. Bom, e do ponto de vista desse primeiro eixo, rastreamento e identificação de risco de suicídio, classificação e notificação. Quando a gente foi fazer um piloto, eu vou falar do piloto mais à frente, alguns residentes que conversamos, perguntaram, residentes médicos, residentes multiprofissionais, como é que a gente aborda? O que é que a gente diz? Porque tem uma série de mitos associados também à questão do suicídio, né? E aí, é claro que a gente precisa ter uma construção. A primeira coisa é estar numa posição de acolhimento. Aquele sujeito, aquele paciente que está aqui no hospital, né? Uma posição de acolhimento demanda uma escuta qualificada, né? Uma escuta sem moralidades. Onde a gente não esteja impregnado dos nossos preconceitos. Não é? Então, essa disponibilidade de escutar o outro, suspendendo essas questões morais, ela é fundamental. Fundamental para que algo inicial aconteça ali de uma perspectiva vincular. Não é?
Então, acho que esse ponto é importante também de frisar para vocês. Então, para além dessa perspectiva do acolhimento, né, dessa escuta qualificada e dessa resolutividade, é importante que, uma vez que a gente vai identificando ali, né, essa perspectiva de abertura desse sujeito, dessa relação que a gente vai estabelecendo, pensando sobretudo que a ideia desse protocolo é que a gente possa começar a rastrear e identificar na admissão, algumas perguntas também precisam ser dirigidas, né? E eu trouxe aqui algumas inspirações de perguntas, né? O Neuri Botega é professor da Unicamp, né? Um psiquiatra, professor da Unicamp e um estudioso da temática do suicídio, e ele vai trazer alguns elementos que me parecem interessantes para que a gente possa discutir. Eu também quero ouvir vocês, tá? Para a gente pensar quais são os desafios da identificação do paciente com risco de suicídio, né? Em risco de suicídio. Como identificar esse paciente? Ele enumera algumas questões. Alguma vez você já achou que sua vida não tem sentido ou não vale a pena? Claro que essa pergunta inicialmente, a gente precisa primeiro ali fazer um trabalho inicial de acolhimento, de escuta, de querer saber sobre o outro, de desejar saber sobre o outro, para que a gente possa avançar para essas perguntas. A outra pergunta é, alguma vez já pensou que seria melhor estar morto? Já pensou em pôr um fim na vida? Ou fazer? E aí, se sim, a gente vai fazendo essa cascata de perguntas, né? Se sim, a gente vai avançando. Já pensou em pôr um fim na sua vida ou fazer algo contra si? Né? Então, acho que são perguntas que a gente vai ali avançando a partir das afirmativas que vão acontecendo também para nós. Né? Um ponto importante, assim, às vezes, na admissão, esses elementos não vão aparecer, mas ao longo da internação desse paciente, isso aqui pode se apresentar. Os riscos de suicídio, né? E eu vou explicar um pouco por quê, que a gente vai para um segundo elemento, que é a escala IRIS. Eu tenho críticas a essa escala, a gente fez uma escolha dessa escala, porque a rede ABSER, ela tem alguns hospitais, na verdade são 5, que construíram protocolos de suicídio, né? E eu li todos esses protocolos, que eu achei importante conhecer, né? O que é que estava sendo produzido, publicado. E o próprio Ministério da Saúde usa a escala IRIS. Mas, para mim, ela tem alguns limites, que eu vou falar também desses limites, né, fazer aqui uma crítica. Mas, antes de falar das críticas, eu preciso apresentar o que é esse instrumento para vocês. A escala de índice de risco de suicídio, a escala IRIS, né, é um instrumento, né, para a gente pensar na avaliação dos fatores de risco, para que a gente possa estar mais sensível aos fatores de risco. E é uma escala que é usada no contexto de triagem, certo? Pensando exatamente nessa ideia da triagem, né? E ela é dividida em itens, que eu vou mostrar aqui a vocês agora. A pontuação máxima é 20, mas aí eu vou apresentar para vocês. O primeiro item é o item que é nomeado como sociodemográfico. E tem idade, né, para a gente pensar essa questão da distribuição por faixa etária, sexo, ao invés de gênero, o que já seria a minha primeira crítica, né? Porque sexo também é uma compreensão muito limitante. E a outra coisa é a religiosidade, se o paciente apresenta ou não religiosidade. Então, se ele é do sexo masculino, um ponto. Né? A depender da idade que ele apresente, né? Também um ponto. E a religiosidade, se ele não tem um ponto. É muito fácil de pontuar nela, né? E aí a gente vai ver o outro item, que é o item contextual. O item contextual, ele traz uma série de elementos que nos sensibilizam a pensar os fatores de risco. O primeiro elemento é isolamento, certo? Esse paciente, ele se encontra isolado, ele mora sozinho, ele tem uma rede de apoio que é frágil. Se sim, ele também vai pontuar. Essa pontuação do segundo item não é 1, é 2 agora, certo? Uma outra coisa é se esse paciente ele vivencia uma experiência de perda recente. Quando eu estou falando de perda recente, eu não estou falando aqui de uma perda que equivale a um luto de alguém que se ama. Pode ser isso. Mas o luto não tem a ver só com alguém que a gente perde, mas tem a ver também com uma função, com um lugar no nosso imaginário, né? Ali, o desemprego pode ser uma perda extremamente marcante para alguém. Né? Eu, inclusive, estava com um paciente agora que estava me dizendo exatamente isso, né? O quanto perder um emprego para ele, assim, ele me diz assim, agora eu não sou nada,
né? Um lugar de reconhecimento na vida, uma identidade social, né? Um lugar ali também na dinâmica familiar. Então, assim, o desemprego como um aspecto importante. Uma outra coisa também, esse paciente apresenta uma doença física, incapacitante ou terminal. Uma boa parte dos nossos pacientes aqui recebem diagnósticos também nessa direção, não é? Uma boa parte. Tá? Então, isso é importante de dizer para vocês. E eu acrescentaria uma outra coisa que não está na escala, que são processos de adoecimento estigmatizantes. HIV. A relação entre suicídio e HIV é bastante publicizada, né, na literatura científica, no campo da epidemiologia. Né? Então, por quê? Porque é um processo de adoecimento que está carregado de estigmas sociais ainda, né? E que esse paciente, muitas vezes, uma vez recebendo esse adoecimento, ele fica muito confrontado com a questão da finitude, da morte. Essa representação ainda é muito presente para os pacientes, né? Então, assim, outro elemento também que aparece é doença física, abuso de substâncias psicoativas, né? Aí tem álcool e outras drogas, eu prefiro falar substâncias psicoativas de uma forma geral também, né? Então, é interessante pensar no abuso. E aqui no hospital, às vezes, a gente tem uma avaliação muito frágil da relação que o sujeito estabelece com a substância psicoativa. A gente diferencia muito pouco o que é um uso eventual do que é um uso abusivo, né? E eu acho que são elementos importantes para a gente fazer essa avaliação. Né? O que é um uso abusivo? Né? A gente vai perceber uma série de comprometimentos na funcionalidade desse usuário, na própria questão do cuidado de si, também fica fragilizado. Né? Então, olha como, a partir de um elemento, a gente precisa ampliar o nosso olhar para uma série de outras questões, né? Muito complexo. Um outro ponto também que vai aparecer é se esse paciente ele apresenta alguma doença psiquiátrica grave, descompensada. Né? Depressão maior, a gente vai perceber, né? Um transtorno de personalidade grave, enfim, e outros elementos aí que vão aparecer como transtornos mentais que estariam aí descompensados. Né? Uma outra coisa também, esses pacientes têm uma história de internação psiquiátrica. Né? E se há uma história familiar de suicídio. Alguns estudos vão chamar as pessoas que sobrevivem, né, próximas às pessoas que tentaram suicídio, algumas pessoas, né, que estão ali nessa rede dessas pessoas que tentam suicídio, alguns estudos vão nomear essas pessoas como sobreviventes. O que eu quero dizer assim que o suicídio não tem um impacto apenas para quem tenta, faz o suicídio, o ato, mas tem um impacto também para quem fica. Ou vocês não ouviram falar nas cartas, nas tentativas constantes das famílias e da rede de apoio, por que isso aconteceu? Por que isso se deu? Eu não entendi, eu não sei por quê. E alguns sofrem muito e elaboram dizendo, eu nunca vou saber, porque essa pessoa não vai mais me responder, não é? Então, acho que esses são pontos interessantes, assim, porque tem todo um trabalho psíquico de elaboração para essas pessoas, né? E os estudos já trazem, né? Muitas vezes um processo de adoecimento, um sofrimento psíquico importante, às vezes questões que aparecem no campo, né, de comprometimento das próprias atividades, né, sociais. Então, para esses critérios, a pontuação 2. O último item é o item que a gente chama de esfera suicida, porque aí diz respeito à própria história pessoal do sujeito com relação, né, ao suicídio, se ele tem uma história de tentativas, se algo aparece nessa direção e se ele tem um planejamento suicida. Aí é pontuação 3, certo? Interessante também marcar essas diferenças para vocês. Eu queria ter trazido esse dado de uma forma mais robusta para vocês, assim, a vulnerabilidade dos profissionais de saúde e o risco de suicídio associado aos profissionais de saúde, e não só os profissionais de saúde, mas eu poderia falar aqui estudantes do campo da saúde, e alguns estudos vão trazer estudantes também de medicina. Estou olhando aqui para alguns internos, né?
algumas pessoas também que estão na graduação, mas um intenso sofrimento psíquico que muitas vezes a vivência do curso traz e outros fatores que estão aí associados. Não é à toa que existe um núcleo de apoio, né, ao estudante aí pensando nesse sofrimento. Existe um núcleo de apoio para a medicina e a gente tem aqui na universidade o PSIL. Quem já ouviu falar no PSIL? Ainda bem que um bom número de pessoas já escutaram sobre o PSIL, que é um programa de saúde mental, de atendimento das urgências subjetivas. O sofrimento apareceu, o atendimento é imediato, certo? O atendimento é no tempo da urgência. E não é só para estudantes, é para toda a comunidade UFBA. Então, eu acho que é interessante também poder divulgar esses trabalhos e o quanto a universidade, a UFBA, tem levado a sério a questão da saúde mental, né? Aí parabenizando as iniciativas do antigo reitor e também de Miguel, né, que está assumindo aí e que tem dado continuidade a essas frentes. O manejo clínico do risco de suicídio, eu vou apresentar o fluxo assistencial, né? Então, essa identificação dos fatores de risco, ela é feita a partir do atendimento clínico a todos os pacientes que são admitidos no hospital, a ideia é essa, né? E nesses atendimentos é feita a aplicação da escala IRIS na admissão. Tá? E uma vez sendo identificada na escala IRIS uma pontuação igual ou maior que 5, essa escala é muito sensível, então ela pode dar muito falso positivo. Em virtude disso, é importante que assim, a equipe matriciadora seja acionada. Então, o médico assistente, ele vai tomar as medidas, né, de acionar a equipe de enfermagem, acionar a equipe matriciadora, fazer a prescrição de risco de suicídio, e essa equipe matriciadora, ela vai confirmar a presença do risco. Quem é essa equipe matriciadora? Como eu já disse para vocês, psiquiatra, psicólogo, assistente social, né, que vão fazer essa avaliação dos fatores de risco. Se esses fatores são presentes, né, a gente precisa adotar algumas medidas de cuidado. Primeira medida de cuidado que a gente poderia pensar em adotar, né, além de todo o processo de acolhimento e escuta desse sujeito, desse usuário, é fazer uma coisa que é fundamental enquanto medida protetiva, que é o remanejamento desse paciente para um leito de referência. Um leito que a equipe considera como um leito mais seguro, um leito mais próximo ao posto de enfermagem. Não é? Um leito em que seja possível a assistência e a supervisão desse paciente que vai precisar de cuidado intensivo. Quando eu estou falando de intensificação de cuidados, eu estou falando de disponibilidade de presença dessa equipe ali, né, para esse paciente. E além dessas medidas, né, a gente precisa também fazer, e aí a equipe de enfermagem que vai se responsabilizar por isso, né, que é a autorização da liberação do acompanhante. E aí as meninas do serviço social vão dizer para mim assim, Rosa, mas às vezes o acompanhante não existe, não tem, a rede de apoio é extremamente frágil e às vezes o acompanhante não pode estar. E é verdade. E a gente precisa pensar sobre isso para que a gente não esteja ali colocando para essa família algo que a gente pode partilhar o cuidado com a família. Construir o plano de cuidado com a família. Mas a responsabilidade do cuidado é da equipe. Isso é importante. A gente não pode transferir a nossa responsabilidade para a família, né? Então, se for viável a liberação do acompanhante para estar aqui com o paciente durante a sua permanência na internação, isso também, o hospital teve uma sensibilidade com isso, porque esse acompanhante, ele vai ter direito à alimentação, né? Para além das questões legais, crianças, idosos, que são garantidos aí pelo ECA, pelo Estatuto, né, do Idoso, das pessoas com deficiência, também as pessoas em sofrimento psíquico, né, no caso do suicídio, os familiares, os acompanhantes terão direito, certo? Então, a gente também vai acolher essa família, isso é fundamental, para poder ampliar esses potenciais cuidativos, instrumentalizar também essa família, porque esse sujeito ele vai para casa em algum momento, né? Essa família precisa ser instrumentalizada, né? Que eu acho que é importante também. E avaliar também, né, essa questão do acompanhante aí com o paciente, orientá-lo, né, sobre esse manejo. E uma outra coisa também que vai ser fundamental é pensar a equipe assistente, a equipe matriciadora, pensar a alta desse paciente. Porque a gente precisa
garantir a continuidade do cuidado, ou minimamente favorecer a continuidade do cuidado. Então, essa alta, ela precisa ser partilhada. Né? Não pode, assim, de repente, dar alta ao paciente, não conversar com a equipe. Esses casos são casos fundamentais para que a gente possa fazer o que o Ministério da Saúde orienta, o que a política de humanização orienta, que é o PTS, Projeto Terapêutico Singular. Para que serve o PTS? É uma construção, né, do cuidado partilhada para casos complexos. Então, essa questão do encaminhamento e da alta, né, é fundamental que isso seja partilhado. Bom, das atribuições eu vou passar muito brevemente. Aparecida, sinalize para mim a hora também, certo? Não quero... viu? Então, assim... Bom, quais são as atribuições? Vocês vão ver que tem vários atores, vários personagens que vão fazer parte desse cuidado, e caberiam muitos outros, viu? Está faltando aqui fisioterapia, está faltando fono, está faltando farmácia, que é uma categoria profissional fundamental, né, para um protocolo de suicídio, na minha opinião, certo? E muitas outras categorias profissionais TO, que tem uma expertise importante no campo da saúde mental. O curso de terapia ocupacional, ele tem uma relação, inclusive, política com o campo da saúde mental, né? Mas a gente está vendo alguns atores aqui que compõem o protocolo, né, que é assistente social, médico, enfermeiro, psiquiatra, psicólogo, pensando nessa equipe matriciadora e na equipe assistente. Então, tem as atribuições do médico assistente, né? A primeira atribuição é exatamente avaliar esse paciente, identificar, né, se é presente ou se há uma história de transtorno mental nesse paciente, se ele apresenta planejamento, se apresenta ideação, se apresenta tentativas prévias de suicídio, né? Ele vai precisar fazer o rastreamento a partir da aplicação da escala IRIS. Ele também vai precisar registrar as suas condutas, como a gente faz na GHU, né, todos nós, vai prescrever as medicações em caso de agitação psicomotora, ou avaliar se há uma necessidade também de uma contenção, pode ser uma contenção química com relação aos remédios ou não, né, mas é importante que a gente possa fazer essa avaliação de uma forma muito criteriosa, né, nesse processo. Ele vai solicitar, né, a interconsulta com o serviço de psiquiatria e acionar o serviço social pelo plantão, porque o serviço social ele não funciona no modelo de interconsulta, né, tem uma outra forma de funcionar. Vai orientar a equipe com relação à intensificação de cuidados, né, vai elaborar o plano de cuidado de uma forma compartilhada com a equipe, prestar os cuidados imediatos, né, de preservação da vida, de manutenção à vida e notificar. O serviço social tem um papel fundamental. Só aqui eu vi a palavra cultura. E eu fiquei muito feliz que eu vi esse registro aqui, porque o serviço social ele vai acolher esse paciente, a família, identificar, né, os fatores que são condicionantes e determinantes, pensando nessa discussão sobre a determinação social na saúde. Mas eu achei interessante também essa avaliação dos fatores culturais. Se vocês forem identificá-los, se vocês são interessados na discussão sobre suicídio, vocês vão perceber, por exemplo, que as populações indígenas são populações que são muito vulneráveis à questão do suicídio. Então, essa dimensão cultural ela é fundamental. Né? Então, o serviço social, de uma forma muito feliz, agregou isso à sua avaliação, que eu achei assim, muito relevante. Ele também identificar, né, essa rede de apoio, identificar e mobilizar a rede de apoio, essa rede sociocomunitária, essa rede familiar, né? Fazer um trabalho de educação em saúde, de orientação a essas famílias, a essa rede de apoio também, participar junto à equipe multiprofissional para a construção dos encaminhamentos, que não é uma responsabilidade só do serviço social, é uma responsabilidade de todos que compõem, né, as equipes de saúde, a construção do plano de cuidado também, a notificação. Passei um pouquinho. E o enfermeiro, né? Além da notificação, além do compartilhamento do plano de cuidado, além do registro, né, da prescrição de enfermagem sobre a questão do risco, o enfermeiro ele também vai ficar responsável por algumas ações, né? Auxiliar o médico com relação à manutenção da vida desse paciente, também vai fazer, né, a checagem, uma vez identificando esse risco, esse paciente entrando, né, tendo risco, né,
a checagem dos pertences desse paciente na presença do acompanhante para identificar se tem objetos perfurocortantes. Eu me lembro de um paciente que eu atendi aqui, não vou trazer nenhum dado de identificação, que ele chegou ao hospital com uma navalha, toda enrolada. E foi curioso, assim, né, como esse paciente, ele me entregou, né, e eu disse para ele que ficaria comigo, né. E a enfermagem prontamente foi lá, tirou os objetos perfurocortantes. Então, acho que é um ponto importante, assim, mas isso precisa também ser construído com a família, construído com o paciente, trazendo o que é uma dimensão de cuidado. Acho que é fundamental frisar isso também. A enfermagem também vai fazer a autorização, né, do acompanhante por 24 horas, né, vai se certificar com relação à ingestão das medicações, né, se o paciente está conseguindo fazer uso, se ele está tendo dificuldade, né. Se houver uma indicação de contenção, a enfermagem vai auxiliar nesse processo, né, vai fazer a execução, né, ato, além dos acolhimentos, né, que cabe a todos os profissionais que compõem aí essa assistência. O médico psiquiatra, com atribuições muito parecidas com o médico assistente, né, mas funcionando aí como matriciador, então vai avaliar esses fatores de risco, os fatores de proteção, avaliar se tem uma história de tentativas de suicídio, né, avaliar se há uma agitação psicomotora, se tem, né, tentativas de suicídio aí, desse paciente, registrar as condutas, principalmente as condutas para a prevenção do suicídio, né? Pensando que o médico psiquiatra vai funcionar aí como matriciador. E a psicologia, que vai fazer o acolhimento, né? A entrevista clínica, a gente vai chamar de entrevista psicológica desse paciente, mas não só do paciente, do acompanhante também, né? É importante poder discutir com o paciente essa questão da quebra do sigilo, porque o nosso código de ética, vocês sabem que o atendimento psicológico tem uma série de questões em torno do sigilo, mas nesses casos, o nosso próprio código de ética, né, vai discutir, né, sobre isso, sobre essa possibilidade, mas é importante que a gente possa pontuar para a equipe sobre o sigilo compartilhado. Às vezes a gente vê coisas de paciente no corredor, no elevador, eu fico muito constrangida com isso, né? Como a gente é pouco cuidadoso no manejo das informações do paciente, né? Às vezes a gente discute as coisas nas visitas e a gente sai caminhando ali, falando no meio do corredor, e a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque essas informações são informações importantes, informações também sigilosas, né? A gente vai fazer o registro do prontuário, participar da construção do plano de cuidado também, dos encaminhamentos e da notificação. E aí, em casos de tentativa de suicídio, aí vocês vão me dizer assim, Rosana, já aconteceu suicídio aqui? Já. A gente já teve alguns casos, né? Não vou aqui relatar os casos, porque não cabe, mas em qualquer outro hospital que assiste pessoas, o risco existe, porque as pessoas estão em sofrimento, não é? Então, a gente já teve tentativas de suicídio aqui, e nos casos de tentativa, não precisa que a equipe matriciadora confirme ou não o risco. Já está ali o ato, né, da tentativa. Então, o médico assistente, ele vai, né, fazer esse processo de sinalizar para a equipe de enfermagem a importância da intensificação de cuidados e para toda a equipe, chamar a interconsulta da psicologia, da psiquiatria, acionar o serviço social, né, e as outras condutas são muito parecidas com o fluxo que eu apresentei primeiro, né, o acompanhamento regular desse paciente, né, o remanejamento para um leito de referência, a gente também pensar na intensificação de cuidados que vai acontecer da equipe e dos acompanhantes, orientar esse acompanhante, né, acho que é importante também frisar isso, e também pensar em como a gente vai construir os encaminhamentos para a alta, pensando na continuidade do cuidado. E no pós-alta, como eu já trouxe mais no início, esses encaminhamentos eles podem ser internos, tanto para a saúde mental, os ambulatórios de saúde mental que a gente tem aqui no hospital, quanto também para outras especialidades. Às vezes a gente está atendendo alguém que tem um histórico de tentativas, que tem ideação suicida, mas que também está com a diabetes descompensada, que está sentindo dor precordial. Então, a gente pensar que esse cuidado precisa ser ampliado, né, pensando, sobretudo, na continuidade do cuidado na saúde mental, mas pensar que esse sujeito ele tem diversas outras necessidades de saúde. Então, os encaminhamentos internos e os encaminhamentos externos para a rede de atenção psicossocial. Né? Uma coisa que eu preciso dizer a vocês, o Hospital Geral faz
parte da rede de atenção psicossocial. Às vezes a gente tem uma compreensão muito empobrecida de que a rede de atenção psicossocial se resume aos serviços de atenção secundária, que são os CAPs. Né? Isso não é verdade. A rede de atenção psicossocial, ela acontece desde a atenção básica, pensando, né, nessa relação sociocomunitária, na promoção da saúde mental, na prevenção, até os serviços da atenção secundária e os serviços da atenção terciária também. E pensar que a gente tem vivenciado um outro modelo de cuidado ao sofrimento psíquico, que agora é um modelo orientado pela lógica, né, psicossocial, e não é mais um modelo orientado, né, por uma lógica que é uma lógica asilar. A ideia é que o modelo psicossocial ele seja um modelo, né, substitutivo à lógica asilar. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Então, um hospital geral, ele cumpre uma função, até porque a própria portaria, né, de saúde mental, que vai discutir essa questão, preconiza que haja leitos de saúde mental no hospital geral, para que os sujeitos possam ser cuidados. E aí, para a gente construir a implementação, a gente precisou construir um projeto piloto. Esse projeto piloto ele foi realizado na enfermaria 2D, o objetivo era exatamente a gente poder fazer uma avaliação das etapas do protocolo e também para a gente poder fazer um monitoramento, né, e um aprimoramento. A equipe da 2D, eu queria fazer um elogio aqui à equipe da 2D, é uma equipe muito implicada, muito comprometida e foi escolhida exatamente, a gente estabeleceu critérios de escolha. Quais foram os critérios de escolha para essa enfermaria e não outra? Número de casos de pacientes com ideação, né, suicida. A gente tinha outras enfermarias também que tinham um número, um número elevado, mas o fato de ter um trabalho multiprofissional e interdisciplinar bem consolidado fez a gente pensar que seria uma enfermaria para a gente começar. Exatamente porque essa coesão entre a equipe, ela favoreceria, né, na introdução desse novo protocolo. Esse piloto está acabando agora, em julho, né? A gente estabeleceu 2 meses para a construção desse piloto. O método da educação permanente foi rodas de conversas que foram realizadas com toda a equipe e de modo também separado com a equipe de enfermagem, com a equipe médica. O monitoramento foi semanal. A cada quarta-feira, antes da sessão, a gente ia lá, perguntava, fazia um levantamento das dificuldades, inclusive, né, a preceptoria da 2D fez muitas contribuições importantes que a gente certamente vai incorporar à versão final do protocolo. E quais são os indicadores que a gente vai avaliar para dar uma devolutiva nesse piloto? O número de pacientes avaliados, foram avaliados na admissão, o número de pacientes avaliados, né, que eram elegíveis, que entravam no protocolo, não é? Porque aí a gente vai conhecer os fatores de risco desses pacientes, o tempo de resposta que nós, enquanto equipe matriciadora, o tempo de resposta que a gente deu a essas solicitações e também o número de notificações, porque às vezes a gente assiste e a gente não notifica, e a gente quer ver se houve essa notificação. E para finalizar, enquanto considerações finais, né, o que é que fica aí de desafios? Esse slide, inclusive, eu queria ter colocado considerações não finais, né, porque tem muitas perguntas aí ainda em questão. Um protocolo de suicídio, para que ele seja implementado, ele precisa ser incorporado como algo que é fundamental para a instituição. Então, a gente precisa de suporte e apoio da gestão, certo? Da superintendência, que a superintendência reconheça isso como importante, né? E a gente tem tido diálogos nessa direção, né? E acolhimento também nessa direção. Só que a gente enfrenta uma grande dificuldade nesse hospital, esse é um hospital muito antigo, que é a questão da infraestrutura. Então, assim, tela foi colocada há pouco tempo. Tem pouco tempo que colocou tela. E tem telas que estão, né, precisando de ajustes, de reparos. O nosso hospital ele é todo varandado. Já não é mais uma arquitetura hospitalar. Não é recomendado que uma arquitetura hospitalar aconteça nesses moldes. Mas aqui é assim. É todo varandado, né? Então, a gente enfrenta desafios que são de infraestrutura, são estruturais, né? E que a gente precisa reconhecer isso. O próprio estigma que se tem em torno do suicídio, que faz um movimento, às vezes, de recusa dos profissionais de querer saber sobre isso, né? Uma outra coisa que é importante são os recursos humanos. Eu falei aqui uma palavra o tempo todo, né?
intensificação de cuidados, enquanto um conceito no campo da saúde mental, mas para a intensificação de cuidados a gente precisa de presença e a gente precisa de profissionais. E a gente tem passado por um processo de dimensionamento que é muito difícil, né? Assim, a gente ainda tem um déficit de profissionais em algumas categorias profissionais que dificulta, por exemplo, que algumas categorias possam estar mais ali com o paciente à beira-leito, até nesse processo maior de acolhimento, de cuidado mais intensivo, né? Então, acho que esse é um desafio importante. E o último desafio que eu quero trazer para vocês, e não é o último à toa, que eu diria que é um dos mais importantes, é o desafio ético-político, para que a gente possa se comprometer com a política de saúde mental, com a consolidação, né, da política de saúde mental cada vez mais e para que a gente possa fortalecer a rede de atenção psicossocial. É uma rede que tem muitos buracos, mas a rede também somos nós. Então, a gente acabou de sair de um período de conferências nacionais, né? E a gente precisa pensar o que enquanto ator político, ator social, a gente consegue construir enquanto trabalhadores do SUS, enquanto estudantes de uma universidade pública, né, para que a gente construa um outro projeto de sociedade para a gente consiga garantir o acesso e o direito à saúde da população. É isso. Bom, muito obrigada, Rosana, excelente. Pelo avançado da hora, eu vou abrir para uma pergunta. Alguma pergunta para a Rosana? Glícia? Pronto. Parabenizar, porque eu acho que é um tema, como você falou desde o início, extremamente relevante, extremamente atual, e que a gente tem visto avanço, né, do ponto de vista epidemiológico, da situação, né, clínica nesse sentido. Uma coisa que eu acho que que me ficou aqui, eu fiquei inquieta no processo de sua fala, pelo fato de a gente estar no hospital universitário, e que a gente vê alguns protocolos de outras instâncias até, sendo elaborados, um trabalho grande aí que você fala, né, todo o processo de construção, e que às vezes não é colocado em prática quando a gente vê lá na frente. Principalmente porque aqui a gente tem uma rotatividade muito grande, né, de estudantes, residentes. Então, existe um profissional que está à frente, mas às vezes vem uma mudança de turma de residência, de internos, de outras instâncias da residência multiprofissional muito grande que apresenta aqui. Então, eu fiquei pensando assim na importância da gente estar sempre perpassando essas informações para quem chega, dentro das discussões da residência multiprofissional, da residência médica, para a gente não perder algo tão importante e que com certeza vão trazer resultados extremamente benéficos no processo de cuidado aqui dentro da instituição. Era isso. Obrigada. Vai deixar? É porque foi muito bom, né, gente? Rosana é um espetáculo na apresentação. Alguma pergunta? Isso. Podemos encerrar, então? Então, muito obrigada. Obrigada, Rosana, de novo. Maravilhoso, viu? Obrigada.